Bom dia, boa tarde, boa noite, compas do Rolê Mais Longo, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Rolê Mais Longo a gente vai falar sobre uma questão, tá? Que eu andei pensando bastante esses dias, vendo uns vídeos e tal, que é o seguinte, o hedonismo da viagem de moto. Vocês já viram que tem uma galera que fala que a viagem de moto cura tudo? Como se a viagem de moto fosse uma coisa capaz de resolver todos os problemas da sua humanidade? Será que isso é verdade? Será que tem problemas? Será que tem trabalho? Será que é tudo tão feliz assim na viagem de moto? Já comenta aí, tá? Dá like, etc. Me diz o que você acha, se você acha que uma viagem de moto cura tudo ou que isso é só a panaceia para vender moto. Vamos lá, vem vinheta! Bem, gente, o negócio é o seguinte, né? Todo mundo que anda de moto, não todo mundo, mas boa parte, sempre teve aquela ideia assim de que eu quero fazer uma viagem longa, eu quero ir para um outro país de moto, quero fazer não sei o que. E essas coisas às vezes nunca são feitas. Eu, por exemplo, sempre quis mesmo, tinha uma ideia que eu sempre quis ir lá para o Uruguai, fazer aquela viagem que o pessoal faz, que é muito legal. Hoje em dia, cada vez menos eu vejo isso como uma coisa possível na minha realidade. E isso não me deixa triste, porque foi uma coisa que passou, uma vontade que passou, né? Eu não tenho mais esse interesse. Eu tenho cada vez mais gostado de viagens curtas, que eu posso fazer um bate e volta para a cidade e voltar, né, para minha no mesmo dia. Viagens onde eu não vou ficar cansado fisicamente, onde eu chego num lugar, eu tô de boa. Entende? Eu admito que isso é que está me trazendo mais felicidade com a moto, né? E eu penso isso porque muita gente fala dessa coisa do prazer de fazer uma viagem de moto. Só que muitas vezes esse prazer não é tão simples assim, ou ele não existe como as pessoas mostram nesses vídeos aí, que a pessoa vai, viaja, acampa, etc. Não fala dos perrengues que acontecem quando você está viajando de moto. Por exemplo, você está viajando de moto aqui no Cerrado, está indo lá, sei lá, pro Tocantins. Você vai pegar estradas ruins, motoristas mal intencionados, motoristas olhando o celular, pistas ruins, sol maluco te queimando. Se você for viajar à noite em algumas regiões, baixa bastante a temperatura, você vai pegar frio. E cara, é complicado, sabe? Não é tão fácil, você tem que manter a concentração o tempo todo. E afinal de contas, é uma viagem de moto, você está numa velocidade um pouco mais alta que na cidade, então você tem que prestar muita atenção. Pode ter bicho passando, buraco na pista, carros de alta velocidade, etc. Que acabam tornando a viagem, além de tudo, uma questão também de risco à sua própria vida. Quantas vezes já não viu aí acidentes de pessoas viajando, entendeu? Várias vezes a gente vê isso. Há pouco tempo eu perdi um amigo assim. Um veículo de um cara bêbado veio em alta velocidade e o acertou por trás, entendeu? A gente tem que pensar um pouco nisso. Quais são os riscos mesmo? Se existe mesmo esse prazer todo na viagem de moto, principalmente essa viagem solitária, né? Que aqui a maioria das vezes a gente faz mais. Aqui eu tenho sorte de ter um grupo de amigos, né, que a gente anda de moto juntos, que eventualmente fazemos viagens juntos. É uma galera que tem a vantagem que todo mundo se conhece, todo mundo é acostumado a rodar junto, todo mundo roda bem. Então acaba sendo um rolê com bastante segurança. Mas eu tenho sorte de ter esse esquema. E olha que eu nem viajo muito com eles, a gente anda mais no dia a dia assim, fazendo nossos passeios às quintas-feiras. Mas o que é que tem? Isso dá um treino, né? E tem isso aqui em Brasília. A gente está sempre andando, igual aqui, ó, tô indo pro trabalho numa rodovia. A gente é treinado a ter esse cuidado o tempo todo da rodovia. Que ela não é um trânsito tão simples como o trânsito de cidade, que você tem que basicamente prestar atenção nos carros, etc. E se preocupar com padrões de trânsito. Na rodovia são outros padrões, são outras questões. É outro tipo de pilotagem. Eita! Ai, tomara que não tenha levado multa. Tava amarela ali, eu não quis frear.
Vacilei, devia ter freado. Não tinha carro atrás. Viu? Pequeno vacilo. O pessoal fica gravando vídeo quando tá pilotando. Dá nisso, né? Com certeza alguém vai comentar isso aí atrás. Em outro vídeo depois eu comento sobre isso, se deu multa ou não. Não, na verdade eu vou colocar aqui nos comentários. Daqui uns 2 meses eu coloco o comentário falando se teve multa ou não. Mas voltando, então é o seguinte, gente, será que existe mesmo todo esse prazer quando a gente viaja de moto? Ou a gente faz isso para nos testar, para ver se a gente consegue, para testar o seu próprio limite físico, o limite da moto, para você tentar ter uma aventura desse mundo capitalista que te faz trabalhar pra caramba e você quase nunca faz nada que você quer. Você basicamente só trabalha, depois trabalha mais, depois continua trabalhando e assim vai. Será que talvez a gente tentando viajar de moto, fazer tudo isso, não é um sistema de fuga disso? Uma maneira da gente ter um pequeno prazer, e esse prazer vai deixar todo o resto melhor? E ele não está necessariamente ligado ao viajar de moto, mas sim o que o viajar de moto faz com a sua cabeça, né? Acho legal pensar nisso, sabe? Que uma das coisas que eu mais gosto quando eu viajo de moto é aquele esquema assim de, pô, fui, voltei bem, consegui fazer isso sem acidentes, sem perrengue, foi tudo muito bom, me dá um descanso, sabe? Eu me sinto muito bem. E por isso que eu tô gostando muito desse esquema de viagens pequenas. Eu vou para cidades a 150, 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros de Brasília. Acho que até a Chapada pode entrar nisso, que é um pouco mais. Mas são caminhos que, apesar de já conhecidos, eles têm estradas bonitas, estradas com uma qualidade razoável, apesar de ter muito caminhão e às vezes está em reforma, etc, e ficar um tempo parado. E o que a gente ganha com isso? Na verdade, não, o que eu ganho com isso? Eu consigo fazer essas viagens sem me cansar muito, com um planejamento fácil, eu não preciso pensar em dias de ficar fora, sabe? É mais fácil até de convencer minha companheira aí comigo, se necessário, né? Porque se ela quiser. Porque se for uma viagem muito longa, ela não vai querer, porque na boa, gente, viajar de garupa de moto não é tão legal quanto pilotar. Tem garupa que adora, tem garupa que não. E não é tão confortável, mesmo uma moto da melhor que for, como a pessoa não está fazendo nenhuma ação, etc, é bem mais entediante para ela, né? Então, principalmente a viagem longa é chato pra caramba pro garupa. Não tem jeito. Mas pode aproveitar? Pode. Tem gente que adora. Tem canais aí de viagens que a galera viaja de casal para muito longe, indo contra isso que eu falei, né? Mas cada um tem sua experiência, né, quanto a isso. E eu acho o seguinte, toda essa coisa de falar que viajar de moto é muito bom, não sei o que, também tem a ver com essa questão da gente poder fazer isso. Porque se você consegue viajar, você está mostrando que você é uma pessoa que consegue ter um tempo para você. Você é uma pessoa que tem um pouco de independência financeira para conseguir fazer isso, né? Tá vendo? Tem um monte de questões que vem junto, que não são só o prazer. Eu não tô falando essas coisas são negativas, tá, gente? Isso é tudo questões positivas, porém, como eu penso tudo nessa questão do materialismo histórico, no que a gente vive, é legal a gente comentar sobre isso e pensar o que é tão legal em viajar de moto. O que torna uma viagem de moto melhor do que uma viagem de carro? Vamos lá, alguém me diz aí. Um carro é mais confortável, você precisa parar menos, porque ele tem uma quantidade de combustível que ele carrega maior, você está mais seguro, você está mais separado das intempéries do tempo. Ou seja, por enquanto tá tudo a favor do carro, né? Mas vamos ver, por que é bom a gente viajar de moto? A gente tem essa sensação de estar sujeito às intempéries do tempo, que isso é muito legal. A gente está controlando uma máquina que você sente mais, né? Você está em cima do motor, você sente mais a combustão mesmo.
Você sente a vibração, você sente, quando você freia você sente, você tem que estar segurando bem o guidão. Então o que que tem? Tem essa sensação física de viajar de moto, que é boa. Mas, tirando isso, você tem que parar mais, o que é bom porque você dá uma descansadinha. Você cansa mais, né? O sol, etc, a chuva, tudo isso atinge você de maneira muito punk de freio do carro. Então acaba sendo que viajar de moto, no fim da história, não é tão confortável, nem é uma escolha tão fácil. É bom que você saiba o que está fazendo, esteja preparado. Eu vou botar o vídeo em algum lugar aqui onde eu dou umas dicas para quem quer fazer a primeira viagem. E você tem que pensar o seguinte, todo o excedorismo da viagem de moto, muitas vezes ele é mascarado para rede social, tá? Não é bem assim, tem um monte de treta no rolê. E aí, você concorda comigo? Você acha que viajar de moto é só prazer? Ou é só treta? Ou é um pouco de cada? O que te faz viajar de moto? Ou você não viaja de moto de jeito nenhum? Você acha essa ideia de maluco? Vamos lá! Comente, dê like, etc. Sabe o que tem que fazer? E mais grau, menos inveja. E até o próximo vídeo.